Fala, galera, sejam bem-vindos ao Crefito 11 Vai Lá e Fala, o nosso podcast que chega para cutucar, provocar e, claro, fortalecer as profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Por aqui a gente troca ideias sobre temas relevantes. O tema de hoje, inclusive, é um tema importantíssimo para esse mês de abril. Ano passado fizemos um podcast com esse mesmo tema e hoje a gente vai dar aí um tema, dentro desse tema, uma ampliada no assunto, né? E a gente precisa dizer que a fisioterapia e a terapia ocupacional precisam estar em pauta, então vamos falar sobre o que realmente importa. Hoje eu estou sozinho, solitário, como host. Nara, cadê você, Nara? Volte. Coração para você, Nara. Só para registrar aqui a saudade que a gente fica. Hoje a Nara não pôde estar conosco, mas estamos aqui também com duas convidadas para brilhantar o nosso podcast, que são a Kelly Lopes, terapeuta ocupacional, que vai se apresentar aqui já, uma terapeuta ocupacional referência aqui no Distrito Federal, que está no Brasil, né? na área dos contextos da infância, atuante, né? Fortemente atuante também no associativismo e com vasta experiência aqui nesse assunto que nós vamos trazer hoje. E também a Mariane, que é conselheira do Crefito 11, atuou um tempo na fiscalização do Crefito 11, junto com os nossos fiscais. É também conselheira suplente aqui do COFITO, né? Estamos aqui no COFITO, aproveito o momento para agradecer aqui toda a equipe, né, do COFITO, da comunicação, Gabriel, Matheus e demais, pela acolhida aqui nesse espaço maravilhoso para a realização do nosso podcast. Então, vou deixar ela se apresentar e depois eu falo qual que é o tema. Não vou falar qual que é o tema, porque as pessoas não ficam tão curiosas, né? Vamos falar hoje sobre autismo, mercado e responsabilidade. Quem cuida de verdade e quem está lucrando com a desordem. A gente sabe que é um tema que está em alta hoje em dia, né? E que com certeza isso reverbera no mercado. Importante demais. E reverbera também na questão da ética profissional, né? De tanta coisa que a gente encontra aí complicada, né? Que o conselho tem que lidar. Então vamos debater um pouco esse assunto, né? Junto com essas nossas convidadas. Vamos. Kelly, por favor, se apresente aí para a turma que está nos assistindo de casa. Então, pessoal, eu sou Kelly, né? Kelly Carvalho Lopes, mais conhecida como Kelly Lopes. Eu sou formada pela UFMG, formei no final dos anos 90. Pouco depois eu vim para Brasília. Então, eu estou aí quase 29 anos, né, no mercado. A minha escolha foi trabalhar na infância, então eu sempre trabalhei nesse público. Atualmente, eu supervisiono terapeutas ocupacionais que atendem adolescente e adulto. É uma demanda que surgiu, né? Mas assim, o meu coração mesmo é da infância. Eu atualmente estou como vice-presidente da Associação Brasileira de Integração Sensorial. Aí, como o Messias disse, né, a gente está aí, né, sempre nessa luta pela terapia ocupacional, pelo fortalecimento da nossa profissão. Isso, obrigado, Kelly. Mariane, se apresente. Então, pessoal, boa tarde. Sou Mariane, sou terapeuta A ocupacional. gente fala assim, desculpa cortar, boa tarde, boa noite, bom dia, porque a gente Pode não ser sabe. qualquer horário. Exatamente. A gente não sabe que hora que a pessoa vai assistir o podcast. E eu nem então... podia falar boa tarde, que não almocei também ainda. Então, eu sou a Mariane, né? Formei aqui, sou aqui de Brasília, então formei aqui na UNB, colega do Messias aí na universidade. Segui aí a trajetória, né? Falar um pouquinho da minha trajetória mais voltada na área da reabilitação. Então, segui mestrado, né, nessa área aí, aperfeiçoamento lá em Goiânia, fui desbravando essas áreas. Hoje trabalho no contexto hospitalar. E estou como conselheira aí, né, igual o Messias falou, esse desafio aí, né, que a gente precisa estar envolvido com a política, não tem como. Então, estou no Crefito 11 e aqui no COFITO. E também agora tive a oportunidade, né, de fazer parte do FICFAS, que é o Fórum dos Conselhos da área da saúde, onde a gente traz essa pauta também, né, que está em alta aqui tanto para a FIS como para a TO, mas também na psicologia, fonoaudiologia e outras áreas que têm sofrido também com isso. Então, é isso. Vamos aí. Trabalhei um pouquinho lá no Crefito, né? Auxiliando na área de fiscalização. E aí o Messias convidou para poder trazer, porque é o quê? Né? É desconhecimento, o que falta ali, né? Então, para informar aí a sociedade, os pais e discutir sobre isso. Legal, gente. Obrigado, Mário. Obrigado, Kelly, por ter aceitado o convite. É uma mesa hoje de terapeutas ocupacionais, né? Assim, não desmerecendo nossos colegas fisioterapeutas que também atuam no autismo, mas hoje nós vamos falar aí, enquanto terapeutas ocupacionais, dessas demandas que muitas delas também tocam, é a realidade da fisioterapia, né?
Mas vamos lá, gente. Autismo, né? O autismo ganhou muita visibilidade social, principalmente no último podcast a gente falou bastante sobre isso, né? Que os critérios diagnósticos mudaram, né? Então houve aí uma ampliação, né, do número de diagnósticos no Brasil. Naturalmente isso move, né, o mercado, enfim, os interesses econômicos, e está tudo bem, né? O mercado é isso mesmo, só que existem nuances aí Nuances bem éticos, vamos bem dizer assim. antiéticas, vamos dizer assim, É porque né? na saúde a gente tem que ter esse olhar, né? Tudo bem que a gente... ninguém faz e está na profissão para trabalhar sem receber. Mas também eu acho que é isso que você, né, tá falando aí, é bem sério, né? Isso Porque nesse cenário, o que a gente tem visto muito enquanto conselho, né? Só para introduzir o assunto, já para quem está em casa entender do que nós vamos falar daqui para frente, né? Exercício irregular de profissão, né? Tem acontecido muito, sobretudo, né, quando a gente pensa em estágio irregular, né? Sim. Ou, quiçá, quando nem estágio né? Se você, coincidentemente, empresas contratam com nomenclaturas diversas estudantes que estão em graduação, né, para exercerem funções de profissionais. Enfim, coisas dessa natureza, né? Mas vamos falar nomenclaturas também que artificiais, por exemplo, que envolvem muitas vezes a utilização do nome de técnicas, né? Então você tem integração sensorial, você tem Denver, você tem ABA, você tem, enfim, Nomes de métodos mesmo. nomes de métodos mesmo, né? Sendo mercantilizados em detrimento da atuação profissional. Enfim, vai ser essa a tônica da nossa conversa. Desculpa ter te cortado, Kelly. Não, é que eu ia fazer uma piadinha, na Faz verdade. aí. Bom. Porque assim, eu acho que muita gente hoje querendo ser terapeuta ocupacional, né? E procurando caminhos fáceis, né, Mari? Então, assim, não é fácil. O caminho é graduação. Acho que a gente, enquanto associativismo, tem trabalhado todo mundo muito nisso. Então, para ser terapeuta ocupacional, tem que ser graduado, né? Para você depois atender essa clientela mesmo no autismo, você precisa de cursos pós-graduação para você ter a sua expertise para atender. Então, o que tem acontecido mesmo é que a gente viu que teve esse crescimento acelerado do autismo, né? Então, a gente pode ver que deu esse boom. E aí, a procura por terapeuta ocupacional também se acelerou. E não que a gente não queira, né? Sim. Mas a gente quer que eles tenham acesso. É necessário esse aumento e é necessário que essas crianças, né, que esses adolescentes tenham acesso à terapia ocupacional. O problema é quando essa ampliação ela acontece de uma forma desorganizada. Exatamente. Né? E aí parte da ética, né, da clareza de papéis e tudo, para a questão mesmo do mercado. E aí virou um mercado ou virou saúde? E aí tem assim, a formação desse profissional, que também é uma outra coisa que a gente tem lutado muito. Assim, já fui com o Messias para Goiânia, né? Então, assim, a gente luta, como a Mariane falou, para o crescimento dos cursos. Mas a gente também tem que ter critérios mínimos para esses cursos, para que essa formação seja minimamente adequada, né? E atenda o mercado. Agora, a sua pergunta, né? Isso virou mercado ou é saúde? Então, por isso que eu falo assim, que sempre a ética tem que perpassar muito na questão disso. Assim, tem muita demanda, mas nem por isso eu vou atender o que eu não sei atender. Sim. Ou eu vou atender cobrando um preço exorbitante, ou eu vou atender... Ou um preço ínfimo. Ou um preço ínfimo, né? Isso também não é legal, vamos dizer assim, em termos de lei mesmo. Ou também, as pessoas acham, assim, eu acho que essa questão do mercado fica muito na estrutura, né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem a formação, mas ela tem uma grana, ela monta uma big clínica com uma sala maravilhosa, com luz de LED, com um monte de coisa que brilha os olhos, né? E ela ainda aceita, sei lá, 100 convênios. Então, essa clínica vai lotar rapidamente, né? As famílias acabam indo por essa questão mesmo, ou a comunicação no Instagram que é boa, porque o espaço é muito bonito, né? Mas posso até usar um termo aqui que eu tenho visto, ou porque o espaço funciona como uma creche, um segundo turno. Sim. Né? Pode vir, deixa sua criança aqui todo o período da manhã. Ele vai fazer todas as terapias. Vende um total assim, né? Que a gente encontra? Pacotes terapêuticos, né? A gente não encontra bem assim, fiz uma avaliação e esse paciente precisa dessa terapia. Exatamente. Não, pode vir, vai ser físio, fono, TO, psicomotricidade, bananana. E aí é super interessante isso, porque dentro do autismo não quer dizer que, porque a gente tem já critérios diagnósticos
definidos. Então, a gente sabe, vamos dizer, no geral, o que uma pessoa autista vai precisar. Mas cada um é um. Então, Sim. por isso que essa avaliação mesmo, ela é precisa e ela é muito justa. Então, assim, quando famílias me procuram, né, e me perguntam assim, quantas sessões meu filho vai precisar, então eu falei, eu preciso avaliar para saber. E muitas vezes eu negocio com os pais, olha, seu filho precisa de 3 sessões de TO, mas nesse momento eu vou atender 2 vezes, porque ele precisa ir para a fono. E o seu filho precisa ser criança, ele precisa ter tempo para brincar. Então, essa coisa de colocar esses meninos para serem, eu falo, como se fossem trabalhadores, sabe? Eles batem cartão para fazer terapia. Uma rotina exaustiva, Uma né? rotina exaustiva. Então, eles saem desse momento, ou vão para a escola, ou vêm da escola para esse momento aí, vamos dizer, terapêutico, bem entre aspas, porque tem que se considerar que são crianças, tem que se considerar a individualidade. Muitas crianças não funcionam para trabalhar em grupo, outras necessitam tanto do trabalho em grupo quanto do trabalho individual. Então, acho que tem muita coisa nisso que a gente está falando, né? Desses espaços que vendem, mas a gente precisa, acho que, principalmente, assim, a gente se preocupa muito, enquanto conselho, enquanto associação, enquanto um profissional ético, o que vai acontecer com aquele indivíduo que vai ser atendido. E é um dos princípios do Código de Ética, né, da terapia ocupacional, que quando a gente começa a usar a vulnerabilidade da pessoa para poder obter vantagem, né, você está vendendo um produto e você está infringindo, sim, é uma violação desse princípio. Queria deixar claro, gente, a gente sempre traz aqui dentro do nosso podcast temas que envolvem mercado, né? Porque a gente sabe que a profissão também é mercado, né? A gente ganha dinheiro, o nosso ganha-pão, enfim, né? Muitos estão no SUS, muitos estão na saúde privada, né? A questão, quando a gente coloca aqui que é puramente mercadológica, é no sentido de que, muitas vezes, as práticas, elas visam, né? Muitas empresas visam o lucro sobre o resultado, né? Então, assim, volume de atendimento, clínicas cheias, lotadas o tempo inteiro, né, planos de saúde, enfim. Assim, assinar atendimentos que não foram feitos, isso tem muito. Para um volume financeiro que não necessariamente implica um resultado para aquele paciente, assim, aquela família, que é o que nós estamos defendendo. E assim, eu tenho relatos, né, de familiares que, assim, olha, se você não assinar, você perde seu horário. Aí já foi super difícil conseguir aquele horário. A família acaba assinando para ir, sei lá, viajar 3 dias de férias ou ficar 2 semanas de férias, né? Então, acho que a gente que é terapeuta ocupacional, que a ocupação é algo extremamente importante, né? O lazer, as férias, o descanso, o ócio, a agenda organizada, eu acho que isso tem que estar acima de qualquer outra escolha que a gente fez para fazer aquele atendimento, né? Somos terapeutas ocupacionais e, se a gente tiver ética, a gente não vai concordar com um tipo de atendimento desse, como, né, vocês descreveram aí. Então, acaba, Kelly, que a gente, assim, não é só a questão da desinformação, que eu acho até, né, Messias, acho que a gente vai discutir mais para frente, mas a desinformação não é só das famílias, são dos profissionais também, né? Com certeza. Mas essa desinformação combinada, né, com a vulnerabilidade. Né? Então, dessa família que está ali, que está tendo dificuldade em casa, e aí ela recebe uma oferta de poder deixar o filho dela com um profissional capacitado todo dia de manhã, tantas horas por semana, com uma promessa, né, ali de ganhos garantidos, de melhora nisso, e aí você paga para ver, porque você já está, né, vulnerável. Isso, eu até... O ano passado, eu fiz um vídeo pequeno no Instagram sobre um artigo recente, tinha saído em 2024, sobre horas de tratamento para criança com TEA, né? E aí, assim, quando se pensava que o maior número de horas, 40 horas, 20 horas, era o tempo necessário, esse artigo, que é um artigo de um hospital lá da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ele fala que, na verdade, a criança precisa ter tempo para relacionar com a família e tempo para brincar. Que isso é mais importante do que o número de horas que ela está. Né? Então, acho que isso também é importante. E aí a gente vê que essas coisas não ganham muita mídia, né? Não ganham muita atenção, porque, vamos dizer, isso não rentabiliza muito. Né? E aí, de novo, não estou contra
ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que a gente realmente tem que ter muito critério, e a minha preocupação é com esses indivíduos, essas crianças, esses adolescentes que entram num ritmo de atendimento assim, que é negado mesmo para eles o direito até deles escolherem estar ali ou não. Sim. Né? Muitos atendimentos que não priorizam o que é importante, o que é... Assim, como se no autismo existem os hiperfocos, né? Então, se o menino gosta de avião, você não deve tocar no assunto avião, porque você está fortalecendo o hiperfoco, né? Mas existem formas de você trabalhar o que ele gosta para que ele flua por outros caminhos que para ele é difícil, né? Então, se você ouve só falar, hiperfoco, se você ficar naquele hiperfoco, você vai atrapalhar. Se você não souber trabalhar, você vai atrapalhar. Mas, se você souber usar, aquilo pode ser um aliado para você ganhar outras formas e aquela criança conseguir falar de outro assunto, estudar outro assunto, né? Até sentar na escola para conseguir fazer um dever, porque aquilo faz sentido para ele, se é o avião, que ele sabe tudo sobre o avião. É como se o método tivesse sobressaindo pela singularidade, né? Sim. Então, a gente pega, às vezes, método ou pedaços de métodos, faz isso uma grande receita, né? E aí quem realmente sai prejudicado são esses indivíduos. Assim, essa é a maior dor que eu tenho. Assim. Olha, quando você falou aí de métodos e tal, enfim, é até importante contextualizar, porque a gente sabe que tem pessoas nos assistindo que pode ser cidadãos que não conhecem muito sobre o assunto, né? E, assim, já afirmamos aqui, né? Terapeuta ocupacional graduado, gente. Não existe fazer uma pós-graduação em terapia ocupacional e se tornar terapeuta ocupacional, tá? O óbvio precisa ser dito porque a gente recebe, né, tentativas de registro no conselho de pessoas que se dizem, eu fiz uma pós-graduação em terapia ocupacional, quero fazer o registro. Não, sinto muito, né? Não é assim que a banda toca no Brasil, tá? Fora que hoje a gente tem assim um número grande, né? Semana passada mesmo no conselho a gente teve uma reunião com a Polícia Federal e outros conselhos com relação à questão de falsificação de diplomas. Então, assim, a gente pode ter tanta gente por aí também que nem se capacitou em graduação e está no mercado, a gente não tem, né, a noção, né, e conseguiu o registro conosco de uma maneira, né, que às vezes nem a Polícia Federal consegue explicar como que ele conseguiu falsificar tão bem aquele diploma, né? E agora a realidade do EAD, que a gente também, né, vai sentir o impacto dela mais para frente, né, com toda a crítica que a gente vem fazendo ao modelo, né, semipresencial EAD hoje no Brasil vigente, né? Então a gente sabe que vão chegar profissionais cada vez menos preparados. Mas a gente já sabe que, por exemplo, nós somos aqui da UNB, eu e Mariane, você da UFMG, a nossa formação de base, né, ela não vem, né, completa, né, se eu quero escolher um nicho para trabalhar. Então, lógico que a gente vai se formar, se graduar, e quando a gente escolher o nosso nicho, a gente vai se especializar nele, né? E a menina dos olhos hoje da terapia ocupacional, no sentido de que é uma área que remunera bem, que tem atraído muitos profissionais recém-formados, é a área da infância, né? Naturalmente, né? E todo mundo já sai da graduação, né, partindo ali para uma pós-graduação em alguma coisa, algum método específico, algum tipo de formação, a certificação internacional de integração sensorial de áreas, enfim, né, porque isso vai trazer para ela um retorno financeiro no futuro, né? Mas mais do que isso, vai trazer para ela um arcabouço de ferramentas para que ela possa exercer melhor a sua prática e dar mais resultado para o seu cliente, seu paciente, seu usuário. Acho que tem tantos aspectos nisso que você está falando, Messias. Tem, assim, primeiro, quando eu falei, eu escolhi infância desde que eu entrei para a terapia ocupacional, eu sabia que eu queria trabalhar com aquilo, e, ao longo da minha graduação, isso se confirmou, que era isso que eu queria. Eu conheci a integração sensorial ainda na graduação, naquela época, final dos anos 90, você tinha que ir para fora do Brasil para fazer uma formação. Então, a gente tinha xerox de livro, a gente compartilhava a tradução, era tudo muito, muito precário, né? Mas, assim, acho que, primeiro, para você trabalhar com infância, não é porque está na moda ou porque você acha que você vai ganhar dinheiro. O bom profissional, ele vai ser bem remunerado em qualquer área que ele tiver. Com certeza. Né? Porque ele vai ser reconhecido como referência naquela área. Então, eu já dei aula, né, para alunos de terapia ocupacional, e eu falei, olha, vocês têm que ir para a área que vocês têm
uma tendência, vocês perfil, gostam né? de um perfil para aquilo. Trabalhar com criança é extremamente exaustivo fisicamente. Você tem que cuidar muito bem do seu corpo, você tem que também saber acessar essa família. Então, você fala, eu detesto adulto. Então, também não vai para a infância, porque você vai ter que lidar com pais, você vai ter que lidar com avós. Existe aquela história, né, que o problema não é a criança, são os pais. E é isso que eu falei no início. Às vezes a família está tão desorganizada que você não consegue nem aplicar nenhum método ali. Você tem que primeiro ajudar essa família a se organizar, até decidir quais terapias vão ficar, qual tempo que aquela criança vai ter para ir num parquinho, para fazer uma natação que ele pode socializar com outras crianças. Então, tem muitas coisas. Então, assim, vá para a área que você goste, que você acha que você vai ser feliz fazendo aquilo ali. Né? Você tem que pensar que você vai fazer aquilo ali o resto da sua vida. Não que não tenha trocas aí de carreira, eu vejo. Mas eu vi também, ao longo da minha experiência, assim, muitos profissionais frustrados dentro da infância. Porque foram para a infância por conta dessa... Precisamos de gente. Foi para a infância. E aí vem burnout, vem um monte de coisas, problemas de saúde mental, e hoje estão procurando se recolocar no mercado de trabalho em outras áreas. E falando, e se descobrindo, talvez se tivessem ido para essa área no início da carreira, tinham gastado menos dinheiro em formação, tinham sofrido muito menos. Então, acho que a gente fica aí um alerta para quem é estudante. Vá para aquilo que você gosta de fazer. E os estágios servem para isso, né? Exato. E, assim, vale a pena conversar. Se você não teve oportunidade de, sei lá, pegar alguém que trabalha numa área da geriatria que você gosta, procura um profissional, pergunta se você pode bater um papo, né? Conhecer isso, ou até na sua própria... Pedir que os cursos de graduação marquem esses encontros com profissionais que estão na área e que gostam do que fazem, né? Para dar esse caminho. Outra coisa também, assim, que eu falava muito para os meus alunos, não aceitem ser mão de obra barata, porque vocês estão tirando o próprio trabalho de vocês daqui a alguns anos. Isso é verdade. Então, assim, se você é estagiário, aceita trabalhar num lugar onde você está responsável clínico por aquele indivíduo ali, e o supervisor nem te vê, só assina, ou te vê, sei lá, acho que a gente, né, vai... até falar mais para a gente, uma supervisão realmente... Vamos falar logo, já está no assunto, né? É supervisão real ou é uma pessoa só que empresta o nome para dizer que está supervisionando? Para assinar a guia do convênio e a clínica faturar. Então, assim, outra coisa... eu acho que a gente precisa, né, não é que vai lá e fala, então acho que a gente tem que falar isso mesmo. E a gente precisa saber que, assim, eu sempre falava para os alunos, graduação é um mergulho em águas rasas. Então, a gente toca um pouquinho de cada tudo. área, né? Sim. Mas, para você ser bom naquilo que você precisa estudar muito. Começando pelos cursos que tem, para você ter ali um certificado que te dê realmente empoderamento. Falar da certificação, né, integração sensorial. Você tem que saber entender a teoria, você tem que saber avaliar e você tem que ter um raciocínio clínico. Então, se você escolhe um curso que não te dá esses 4 pilares... Você já vai para a área assim, minha nossa. Na hora que o paciente chegar, o que eu vou fazer? Né? Então, ter supervisão é uma coisa assim, que é importante para a gente. Então, assim, eu tenho 29 anos de profissão, mas eu ainda faço supervisão. E eu hoje supervisiono vários terapeutas ocupacionais, mas tem momentos que eu preciso... Não, isso aqui não está dando. Mas agora que o autismo tem tanta novidade, né? Assim, e, às vezes, não é nem sobre o autismo em si, mas é sobre uma determinada criança que você não está conseguindo acessar e que, às vezes, uma pessoa que olha de fora consegue te dar uma luz e um caminho. E você... Então, isso não adianta pensar que você vai sair da graduação, que você vai pegar um empregaço ganhando sei lá quantos mil que os alunos acham que a gente ganha e que você vai bombar de paciente quando você não consegue nem explicar o que você faz. A gente vem discutindo isso no podcast, essa questão da geração, assim, o que vislumbra hoje
o aluno de graduação, sobretudo mais jovem, é essa questão de pensar no retorno financeiro, que é E muito importante. rápido, enfim. né, Messias? Porque ele vai vir. Mas não existe, Mas, gente, não existe almoço grátis, como diz o ditado, né? não, tem que Até ralar quem ganha muito. dinheiro, quem abre 2, 3 clínicas é quem trabalha pra caramba, né? Muito. Senão E dá não muito existe. trabalho, né? E assume um risco muito grande também Exatamente. sobre a responsabilidade de ter um CNPJ, enfim, Aham, empregar responsabilidade pessoas, técnica. pagar salários, etc. Então, assim, eu etc. tenho uma clínica que é assim, quando dá alguma coisa, as famílias vêm falar Com você. comigo. Né? Então, assim, realmente hoje meu trabalho é de avaliar e atender famílias. Então, eu criei um protocolo de como que eu vou estar sempre com essas famílias para evitar essas coisas. E eu supervisiono mesmo. 2 vezes por semana eu sento com o grupo de terapeutas ocupacionais e a gente discute os casos da semana. Né? Então, acho que isso é supervisão mesmo, é pôr a mão na massa. Só que isso dá um trabalho danado. Né? Muitas vezes eu atendo família fora do horário. Eu atendo as próprias terapeutas da minha equipe. Olha, eu sei que é de noite, mas amanhã de manhã aconteceu isso, a mãe me mandou uma mensagem. Como é que a gente faz? O que eu posso fazer? Eu estou pensando nisso. Então, assim, não é igual você falou. Assim, se você trabalha muito, você vai ser recompensado. Aí você né? imagina, assim, Kelly, pode trazer alguns exemplos, a Messias, aqui Pode, da eu já vivência tive para fazer A isso minha já. cabeça fica borbulhando aqui, lembrando dos O casos. que você encontrava na fiscalização, Mari? Porque Fala isso pra é gente. muito louco, Kelly, assim, você falando que você tem uma equipe de terapeutas ocupacionais e que você senta com eles semanalmente para poder fazer a discussão. E os pais acreditam, né, dessas crianças que estão deixando, eles estão tendo um bom atendimento. Agora, você imagina, o mesmo pai que está com o filho numa clínica, acreditando que está recebendo isso, e aí, na verdade, quem está lá dentro da sala com o filho dele é um estagiário ou é um atendente terapêutico. E quando eu falo estagiário, Messias, é assim, a pessoa acabou de entrar na faculdade. Ela está no primeiro, segundo período. E aí, Ou ela seja, nem é um estágio ainda. nem é, a Porque pessoa a lei não não prevê sabe o estágio. básico. Exatamente. É a partir do São os Do estágios nosso irregulares, da né? terapia Partir do penúltimo ano, ocupacional, é. sim. Então, assim, ou então, assim, o próprio aplicador ABA, o atendente terapêutico, né, ele nem precisa ser, né, muitas vezes, alguns lugares não cobra da área da saúde. Mas, contando um caso muito discrepante, assim, que a gente pegou uma vez, era, então, que nessa clínica, muito conceituada, assim, quem atendia era o estagiário, o atendente terapêutico. E a gente, na fiscalização, foi lá, explicou. E aí, eles sempre não sabem que não podem, não sabem que não estão no período, não sabiam que tinham que ter um contrato, né? Mas existe um responsável técnico, porque tem que ter um responsável técnico para poder assinar lá junto ao conselho. E assinar junto ao convênio também. E Porque também na junto grande aos maioria das convênios. vezes essas clínicas faturam Exatamente. via convênio. E aí, o que acontece é que a gente está falando aqui de caminho fácil. O terapeuta ocupacional nem na clínica vai. Ele dá supervisão para esse estagiário e para esse assistente terapêutico, ele é o responsável técnico, pelo telefone. Ele nem precisa ir na clínica. Agora, tá fácil ganhar dinheiro assim, né? Sim. E aí, você não conhece o paciente, você recebe o relato de alguém que não tem experiência. Não consegue relatar tudo que precisa. Exatamente. E aí, aquelas necessidades daquele indivíduo, daquela criança, daquele adolescente. Tá ali. São em E segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Isso não. né? Aí, assim, eu acho que o grande problema se perde tempo. Que, quando a gente fala de infância, isso é Crucial. crucial, é fundamental. Existem momentos muito bons para se trabalhar, né? Que eu falo com os pais, eu não falo, vamos pensar em momentos de ouro, mas vamos pensar em momentos muito bons, porque às vezes chegam crianças para a gente que não estão mais nessa fase, mas a gente ainda consegue fazer um bom trabalho. Mas é muito triste ver isso. Assim, o que a gente vê, às vezes, são crianças muito mais desreguladas, muito mais agressivas. Que vão pingando, né, Kelly? De clínica em clínica. Sendo associada porque ela é autista. Por isso que ela é assim. Mas não porque aquele atendimento está inadequado, aquele tanto de horário está inadequado. Né? Já ouvi tantos relatos também de gente que já passou de estágio, sabe? Por esses lugares. E, assim, do próprio aluno achar que ele vai ser uma fonte de renda e de aprendizado, ele sai horrorizado e ele nunca mais quer pisar numa clínica igual aquela. Quando eu faço qualquer coisa, também, né? menos isso. Então, todo mundo perde, né? Eu acho, assim... e a gente está falando de vidas, né? Assim, no meu caso, né, o método que eu escolhi, um dos métodos que eu trabalho com o sistema nervoso central. Isso é gravíssimo. Você pode fazer
conexões ali que vão durar para o resto da vida daquele indivíduo e que são ruins, né? Se Então, mal trabalhadas, né? Se mal trabalhadas, se não trabalhadas, é isso. Então, se eu estou fingindo que eu estou trabalhando, também não está trabalhando. E isso está passando o tempo daquela criança, né? E aquilo que ela podia conquistar. É isso. Complicadíssimo, gente, essa situação, porque eu queria falar aqui agora com os nossos colegas, né, profissionais formados que precisam de estar mais preparados para estar nesse contexto, sobretudo, e também com os estudantes, né, que nos assistem. Eu sei que muitas vezes a gente precisa, né, de um estágio, alguma coisa que nos remunere, até para ajudar a pagar o curso, né, no caso de quem está na universidade privada. Mas a gente tem que pensar muito bem assim, né, do risco que a gente está correndo, né, enquanto formação, né, porque precisa se entender que o estágio ele é uma atividade de ensino, tá? E a lei prevê, as resoluções do conflito, que o estágio seja dado num período em que você já esteja com amadurecimento de disciplinas teóricas suficiente para você ir a campo. Então, se você está no primeiro, no segundo semestre, provavelmente você ainda não está com esse arcabouço teórico preparado para ir para campo. Né? E você está servindo, né, ao interesse econômico de empresários, empresas que estão um pouco se lixando, esse termo chulo que eu disse mesmo, para a vida do paciente, né, para a tua formação acadêmica. Ele só está querendo uma mão de obra mais barata, ou seja, para você, ele paga muito pouco, em vez de contratar um profissional. A gente sabe que existe a dificuldade também hoje de contratar profissional, porque são poucos profissionais, né, no Distrito Federal, para grande demanda que existe, né? Então, assim, acaba que isso eleva um pouco a remuneração, né, dos profissionais terapeutas ocupacionais, mas isso com o tempo também vai ser sanado à medida que mais gente entra no mercado. A gente está com novos cursos de graduação em curso aqui na cidade, né? Mas, enfim, você não pode fazer uma coisa em detrimento da outra. Não passar, eu vou dar um jeitinho. É aquela coisa de dar o jeitinho, né? Vou dar o jeitinho. Já que não tem TO, vamos dar o jeitinho. Contrata aqui. Não tem dentista também. Para te atender, se você quiser, eu pego ali uma broquinha e faço sua cárie, Messias, se você quiser. Tá, né? faltando cirurgião do coração. Bota qualquer um ali para operar aquele coração. Isso, gente. Eu estudei anatomia e fiz anatomia na minha graduação e depois eu fiz um cursinho ali de como fazer abertura do externo. Acho que eu dou conta. E sendo bem direta, assim, eu acho que também a nossa questão de responsabilidade ali com o código de ética, porque se a gente está num espaço que a gente sabe que está acontecendo e a gente permanece, a gente não informa, né, a gente está pactuando com aquilo e a gente está respondendo também por isso, né? Então eu acho assim que quando o profissional, né, o estudante, ele substitui o profissional, ele traz prejuízo para ele mesmo, né? Porque ele está atrapalhando o processo formativo. Sim. Quando ele for profissional, ele está prejudicando. Né? E a categoria, né? Porque começa que o atendimento da terapia ocupacional não está tendo, né, um bom resultado e aí vai desvalorizando. E o profissional deixa de ser essencial, né? Interessante assim que o estágio ele pode ser extremamente proveitoso mesmo, um momento rico, né, para o estudante. Hoje eu sou preceptora da UNB, então eu pego o último estágio, né? Geralmente eu abro 2, 3 vagas, mas assim, hoje a minha equipe são compostas de estagiários que foram minhas estagiárias. Olha, né? De profissionais que foram seus estagiários. Isso, são profissionais hoje que foram minhas estagiárias, isso mesmo, não que são estagiários. Então, assim, estagiário comigo acompanha, tem um dia que ele, combinado com a família, ele vai fazer aquela sessão do lado do terapeuta ocupacional, para poder a gente ir dando ajuda, mas ele não põe a mão no paciente. Né? Ele acompanha, ele vai aprendendo, ele vê como que a gente acessa a família, como que a gente acessa a criança, como é que a gente... E participa das supervisões. Então, é um momento muito rico. Participa de reunião de equipe, tem discussão de artigo. Então, é um momento realmente de crescer. Então, acho que eles têm que procurar esse tipo de estágio. Né? O meu é curricular. Ou seja, não tem jeito. Gostando ou não de mim, tem que estar lá. Mas o próprio estágio fora deveria ser assim também. Né? A gente recebia, muitas vezes, denúncia de clínicas que sequer tinham um terapeuta ocupacional, mas ela vende o serviço de terapia ocupacional e quem é o responsável é um estudante. Olha só. Mas, assim, e esse estudante, em tese, não está num estágio formal na faculdade. Ele trabalha ali atendendo, não sei quem assina a guia do convênio, mas ele está ali atendendo. É o que faz pelo telefone. Ele faz o contato com a família, ele atende como se fosse profissional, né? Por isso, famílias, atenção.
verifique se o profissional é profissional. Como que você faz isso? Solicite a carteirinha de registro dele no conselho, ligue no conselho, entre no site do conselho, Crefito 11, tem lá o consulta profissional, você pode ver, joga o nome dele lá e descobre se ele é profissional mesmo ou não, entendeu? Sim. Verifica se quem está assinando a guia é esse profissional que está atendendo ou é um terceiro. Quem é esse terceiro que está assinando um procedimento que não fez? Tá? Então, famílias ajudem aí também a gente a coibir esse tipo de Não prática, aceitar, né? Essas Denuncie no coisas. conselho, denuncie na polícia, quando for o caso, né? Porque é muito complicado. Então, imagina, a gente recebe a denúncia de uma clínica que tem terapia ocupacional, mas não tem terapeuta ocupacional. Você vai lá fiscalizar, é um estudante, a gente descobre que é estudante porque, enfim, né? Mas não é um estudante vinculado a estágio, porque não está cadastrado conosco, e também não tem, quando a gente vai verificar, não tem autorização da faculdade para realizar estágio naquele local. Ele está ali assumindo a agenda como se fosse um profissional. Isso. Ganhando dinheiro, menos do que um profissional ganha, mas ganhando um dinheirinho que ajuda ele com certeza, mas assumindo uma responsabilidade muito alta para E aí, quando ele formar, ele vai ser co- substituído por questão- outro, né? Mas a minha questão é assim, e se acontece um problema? E acontece. Não. Né? O problema, às vezes, não são mapeados, porque com certeza vai acontecer. Não é fácil. Não é fácil fazer atendimento, né, de crianças com transtorno, de crianças com atraso de desenvolvimento. Não é fácil. Né? Você pode ter de acidentes físicos a danos neurológicos, psicológicos. Né? Então, é muito grave isso. Ô, Kelly, mas assim, é muito difícil para os pais, eu tenho visto isso na fiscalização, eles demoram a identificar que aquele profissional não é um profissional habilitado. Por exemplo, assim, eles colocam todo mundo com o scrub, né? Que é aquela roupa privativa. E aí, o estagiário, o atendente, tá lá, tipo, escrito terapeuta ocupacional. Aí ele não sabe. Todo mundo é chamado de tio e tia, né? Nesse ambiente, assim, para poder facilitar. Não tem um crachá que diz... Esse crachá é identifica, obrigatório, é não é? obrigatório. No caso do estágio não obrigatório, sim. E do estágio obrigatório Também na instituição também. Tem que estar muito claro tem que ali ser o que identificado é. que é estágio. Isso. Porque normalmente não é nem terapeuta ocupacional no Scrub, é terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Entendeu? Que a gente tem essa mania também, desse linguagem, o professor Derivan que faz essa correção conosco direto, assim, né? Eu vou ali a uma terapia, eu vou ali fazer fisioterapia, vou fazer uma terapia ocupacional. Você não vai ali fazer uma medicina, você vai a uma consulta médica. Então, em tese, você vai a uma consulta, uma sessão com um terapeuta ocupacional, né? Exatamente. Então, a gente coisifica, né? E aí, quando a profissão. família descobre, né, assim, as denúncias que a gente recebe, aquela criança tá em terapia com aquele profissional há muito tempo e ele achava que estava sendo atendido pelo fulano, mas não estava, porque na verdade quem estava era talvez outro vocês coleguinha. da fiscalização tenham mais assim muita elementos história. para citar, mas assim essa própria coisa do terapeuta não ter acesso à família, não falar, né? Porque eu vejo muitos lugares, assim, relatos que as pessoas, alguém vem entregar, alguém vem pegar a criança e alguém vem entregar. Esse alguém, eu não sei o que formação esse alguém tem, mas não existe uma troca. Então, isso aí já é uma furada terapêutica, porque você precisa saber o que está acontecendo com seu filho, precisa ter metas objetivas com seu filho para você saber se está avançando a terapia. Então, se você não tem contato com o profissional que atende seu filho, já é roubada. Foge disso porque não vai Mais uma beneficiar, dica aí, né? porque às vezes alguns pais falam, mas é melhor fazer isso do que não fazer nada. Não, é melhor não fazer nada. Mas ele gosta. Eu digo que é melhor não fazer nada, porque assim os relatos, né, que a gente escuta de coisas que acontecem, assim, não sei nem se eu posso falar. Sem citar. Sem citar citar nomes, ninguém, pode. mas assim, de uma criança que numa rampa, num escorregador, fez xixi e uma outra veio lamber. E quem estava era a estagiária com 5 crianças. Ela não sabia, entendeu? O que ela fazia. Então, assim, são coisas, assim, vamos dizer, de pequenas a sei lá o que mais que pode acontecer. Caso de abuso, por exemplo. Então, assim, eu com os meus filhos, eu penso assim, a coisa mais, sei lá, a coisa mais preciosa que eu tenho são meus filhos. Eu não vou entregar na mão de qualquer um. Sim. Então, isso sempre fui assim. Meus filhos falam, mãe, você é boazinha, mas na hora que você vira mamãe ursa, né, sai de baixo. Então, assim, acho que a gente tem que ser muito essa coisa de proteção. Né? Então, eu pego, às vezes, comigo, pais que já chegam assim, e eu super entendo, porque eles passaram por processos tão difíceis que eles querem ver tudo. E eu faço questão de mostrar, sabe?
formação, conversar. E, assim, quando você conversa com um profissional, você sabe se ele sabe. Ele consegue te dizer, ele conta casos, ele conta experiências, ele te acalma ou ele te deixa enlouquecido. Né? Então, desses enlouquecidos, é melhor a gente fugir mesmo. Tem que ter clareza na informação mesmo, né, gente? De todas as formas, assim, e questionar mesmo. Né? Você tem direito ao prontuário. Por que meu filho estava numa terapia de grupo, sendo que a TO falou que ele tinha que ser um atendimento individual? É porque a terapeuta fulana de tal faltou e a criança veio. Mas aqui não é creche. Né? Por que tem 5 crianças dentro de uma sala fazendo uma terapia? Né? Por que ele não está com a terapeuta? Quem assinou isso daqui? Os pais têm direito, então tem que perguntar, tem que questionar, tem que pedir feedback, né? Ter reuniões. É importante. Agora, puxando o gancho do assunto aqui, Kelly, você que é uma profissional muito experiente aí com seus... Olha, você tem de experiência, eu tenho de idade, tá? Não quero dizer não, mas... Nossa, Messias, acabou comigo. Não se fala isso, Messias. Brincadeira, Kelly. Você é muito jovial. Eu que tô... Não, tá certo. Porque eu entrei na faculdade com 10 anos. Exatamente. Né? Brincadeira, Kelly. Mas, assim, falando agora de métodos, né, Kelly? Quais são os métodos comumente utilizados hoje dentro desse contexto do espectro do autismo para tratamento, né, com terapia ocupacional ou com outras profissões também, se você quiser citar, né? Mas e qual a importância, assim, né, do profissional estar capacitado, assim? É importante dizer para a população que está aqui nos assistindo, os profissionais, né, que método não é profissão, certo? Exato. Mas, assim, cita aí os métodos mais comuns e defenda como que a gente deve usar esses métodos, de que maneira. Isso. Então, assim, busque, né, um terapeuta ocupacional que saiba falar quais métodos ele está usando. Então, na infância, a gente é uma área assim, que eu acho que teve muita visibilidade, inclusive para a terapia ocupacional, porque foram métodos que foram em busca de uma evidência científica. Né? Então, a gente tem muita pesquisa. Então, acho que o método número 1 para trabalhar dentro do TEA, né, seria a integração sensorial de Aires, que hoje ela está ela é reconhecida, né, dentro da área da saúde no mundo inteiro como uma prática baseada em evidência, que é o seguinte: eu pego o indivíduo, eu avalio o indivíduo, eu faço um raciocínio clínico e ele consegue melhorar. Então, a gente tem vários trabalhos publicados fora do Brasil, e a gente tem um trabalho brasileiro que foi publicado em 2022, trazendo que, realmente, no autismo, a gente tem resultado, né? Então, só que, para isso, você tem que ter, primeiro, ser terapeuta ocupacional. Segundo, você tem que fazer uma pós-graduação, que não é única, né? Depois você tem, assim, você faz uma pós-graduação, desculpa, ela é única, e depois você faz cursos de aperfeiçoamento para isso, educação te continuada. dando, vamos dizer, educação continuada para te dar aquela colcha que você consegue acolher aquela família, aquele indivíduo, com muitas coisas, né? Então, acho que hoje, lógico, meu atendimento é muito diferente de quando eu comecei a atender, né? Mas, assim, o que quando eu comecei a atender eu tinha que fazer as pessoas quererem estar comigo? Era uma sede que eu tinha de aprender, uma acolhida muito boa. Então, assim, mesmo na graduação, eu fui procurando cursos de como ajudar, relação de ajuda, como acolher, para que, quando chegasse o meu momento, isso tivesse ali mais, vamos dizer, evidente, né? Então, esse é um método que eu falo assim, que ele também é padrão ouro, porque ele é dentro da terapia ocupacional. Foi uma terapeuta ocupacional que desenvolveu o método, que desenvolveu as avaliações. Então, eu acho que isso é muito completo, ouro, né? E está dentro da nossa profissão. Então, a gente tem outras metodologias que a gente usa. Por exemplo, eu uso uma metodologia que é de uma outra terapeuta ocupacional para trabalhar com seletividade alimentar, que é alimentação responsiva. Em inglês é Get Permission, e em português ficou como alimentação responsiva. Então, para trabalhar a seletividade alimentar, eu falo que é das coisas mais complexas que tem na clínica para atender. Porque eu preciso ver se a criança tem um sistema nervoso central que está pronto para receber o alimento. Eu preciso entender a cultura daquela família, o que aquela família alimenta, e o que aquele menino come, e como que aquele alimento, o significado daquilo na vida daquele indivíduo, daquela família. Então,
são muitas coisas. E eu vi que só a integração sensorial, se eu olhasse só a parte sensorial, essas outras áreas eu não conseguiria ajudar. Então, eu fui fazendo várias formações até eu conseguir encontrar esse método, né, do Get Permission, para conseguir trabalhar a aproximação, aumento do cardápio daquele indivíduo. Então, assim, a gente tem pacientes adultos, né, na clínica, em que a gente usa as duas metodologias e a gente está com 1 ano e meio de atendimento com muito sucesso. Funciona. Funciona muito. A gente tem também terapeutas ocupacionais que trabalham com o método Denver, né, que tem uma formação, assim, vamos dizer, uma mão na psicologia. Eu estou falando na psicologia enquanto ciência, né, na psicologia comportamental. Mas ele tem uma formação bem específica também, que também é pós-graduação, então não adianta fazer antes. Só que ele tem, assim, ele pode, algumas pessoas podem entrar como um atendente terapêutico, né? Eu não sei, eu não tenho essa formação, eu não sei se eu tivesse, se eu teria coragem de pedir para que uma pessoa que não fosse formada aplicar o que eu não aplico. Então, eu poderia ser uma supervisora, ter um grupo, mas eu não tenho essa formação. Então, eu estou falando assim, conhecendo o que eu conheço hoje, tá? Eu acho que seriam outros terapeutas ocupacionais que aplicariam, replicariam, porque seriam várias crianças e a gente não dá conta de atender todo mundo. Então, é nesse sentido que surgiram os aplicadores, né? Porque você tem uma pessoa que se especializou, estudou muito, e essa pessoa não dá conta de atender 30 crianças. Então, ela tem aí 5 pessoas para trabalhar com ela, para dividir esse número de crianças, né? Então, esses são os métodos assim mais... E é entendível, tá, gente? Eu queria só fazer uma base aqui nessa fala, porque as pessoas pensam, esse negócio de aplicador já existe há um tempo, faz parte do método e tal. Sim. O que ocorre é que hoje estão se aproveitando desta brecha, né, para ganhos econômicos exorbitantes, né, em detrimento de um resultado zero para aquele paciente, né? Então, a gente está só separando aqui as coisas, pessoal. E assim, se confunde, porque aí quando fala de aplicador ou acompanhante terapêutico, aí a gente vai ter também essa demanda dentro das escolas, né? Que precisa, mas quem que é esse profissional? Vai ser alguém da pedagogia, vai ser alguém da psicologia, vai ser alguém da terapia ocupacional? Isso já me perguntaram muitas vezes, né? E cada lugar descreve de uma forma, né? Pelo menos quando a gente chega, não, ele só dá o lanche, é quem leva para terapia, quem troca de um espaço para o outro. É o que treina o que a TO está falando, mas a TO está supervisionando. Então, assim, cada local usa o mesmo nome, né? A gente não pode ensinar o nosso fazer para uma outra pessoa que não é terapeuta ocupacional. Outro ponto do nosso código. Código de ética de novo. Então, assim, acho que a gente tem que... Acho que aqui foi muito legal isso hoje, assim, de trazer muitas coisas para nós, que somos profissionais, pensarmos o que a gente precisa mudar. Né? Se a gente quer uma terapia ocupacional mais forte, principalmente, porque se eu não consigo aplicar e dar o resultado para o meu paciente, o que vai sair? Bem, esses terapeutas ocupacionais falam muito e não fazem nada. Não entregam o trabalho deles, né? Então, o descrédito da nossa profissão, o descrédito dos métodos que a gente utiliza, né? Então, assim, a gente pode utilizar cognitivo comportamental também, se você tiver formação para isso e conseguir colocar isso na sua prática. Eu não entendo como um terapeuta ocupacional que trabalha com infância na linha de desenvolvimento isso trabalharia com ABA, mas se a pessoa conseguir me mostrar, tudo bem. Eu acho que também tem formas de se trabalhar. O ABA, ele está passando por uma fase agora de contestação, porque ele tinha muitas evidências científicas e, na última revisão sistemática, foi visto que muitos artigos que eram mostrados como evidência, eles tinham um N muito pequeno, ou eram assim, relacionados a um determinado grupo, em determinado local. Então, assim, o recado, né, que o próprio Ministério da Saúde recomendou essa revisão sistemática façam mais pesquisa. Não é assim falando o método não vai ser mais aplicado, mas hoje ele é aplicado com restrições, porque ele não tem evidência científica para poder ter esse boom que houve, né? E o que chegou a ponto assim das guias de encaminhamento médico muitas vezes, né? Exato. Dentro da universidade, das
do serviço de saúde suplementar, vi com terapia ocupacional ABA, terapia ocupacional. Terapeuta bem, ABA, que E aí chama. você vê que como Você é que nomeia o profissional com um método. Né? aí assim você vê Isso que cria isso um- vai melhorando à medida que a gente vai falando. Eu acho assim, aí assim, puxando um pouquinho aí para o associativismo, né? Mas a gente na ABS a gente tentou falar muito disso na sociedade. E hoje a gente vê, e até a gente mesmo que atende. Então o médico já faz um encaminhamento um pouco diferente. Procure a terapeuta ocupacional e peça para ela ver, avaliar se a integração sensorial Ou- pode ajudar a sua Ou criança. se é outro método. Ou se é outro método, né? Mas, pelo menos, eles solicitam uma avaliação, mas encaminha para o terapeuta ocupacional, porque também a gente recebia muito assim, vai para a integração sensorial, como se a integração sensorial fosse uma profissão, e não é. Ela é um método, faz parte, nasceu dentro da terapia ocupacional, por isso a gente defende ela como um método nosso, exclusivo nosso. Mas não é uma profissão sozinha. E isso também ajuda os pais também a saberem quem é que está ali com a minha criança. É um terapeuta ocupacional? É graduado? Tem formação, pós-graduação, para entender o que ele está fazendo? Né? Então, essas coisas vão ajudando também as famílias a cobrarem que o mercado coloque exatamente o que ele está Isso prometendo. que você falou é importante. A gente fala, o que a gente fala reverbera, né? Que a gente vai lá e fala, a ideia é a gente falando para reverberar mesmo, porque realmente assim, cria-se no consciente coletivo uma coisa assim, não, ele faz terapia ocupacional convencional, ele faz terapia. Exatamente. E assim, fica complicado. Na E fisioterapia isso acontece também, né? Assim, E o mesmo convencional, o que é? Alguém está aplicando algum método da terapia ocupacional ali. E aquele terapeuta tem que a terapia saber. ocupacional convencional? Ele tem que saber que método que ele está aplicando, entendeu? Quais avaliações você vai usar? Você é da área desenvolvimentista, você vai trabalhar com treino de AVD, então você vai ter que usar o modelo da ocupação humana, alguma coisa tem que te nortear para você saber como você avalia e para você saber como você entrega e como você mede suas metas, né? E eu acho, Messias, que fica uma provocação aqui, né, Kelly, dona de clínica, mas principalmente essas clínicas que atendem plano de saúde, para que cobrem, né, dos convênios, porque quando a gente chega na fiscalização, eles ficam perdidos, porque eles não têm o que fazer. Eles só vão pagar, o convênio só vai pagar se for a terapia ABA. Mas quem está fazendo o atendimento é o físio, é o psico, mas o TO tem que assinar, porque só liberou terapeuta ABA, e aí tem que assinar. Então, assim, já vem isso intitulado e as clínicas falam, não, tá tudo bem, é porque é só uma nomenclatura, mas pode fazer o seu método. É só uma questão administrativa. Né? Isso. E não é. Porque para a família, eles estão usando o ABA, que foi falado durante muito tempo, que era o método para tratamento de autismo. Tantas horas de ABA, 30 horas de ABA. Então, e aí isso também tem sido muito discutido, um desses artigos, né, que eu mencionei no início. Então, assim, eu acho que é difícil a gente achar assim, que não é todo mundo que tem capacidade de pegar um conteúdo, destrinchar e falar, não, então eu vou por aqui. Porque são profissionais que não são da saúde. Então, acho que volta o nosso compromisso da gente saber falar o que a gente faz, como que a gente entrega. Né? Que é o ponto, né? Esse é o ponto. Você falou de métodos aí, você falou alguns, acho que esses foram os mais comuns, né? São os que são assim, dentro da área do autismo. Né? A gente tem também dentro da infância, e a gente tem aí o BOBAT, né, que é um conceito que é usado principalmente em casos neurológicos. Que é multiprofissional também, né? Que é multiprofissional. Mas existe também terapeutas ocupacionais que vão trabalhar com a parte mais motora, né? Então, assim, vão fazer uma formação, aí digo de novo, a base ciência na psicomotricidade, né? Para trabalhar crianças, principalmente aí com transtorno da coordenação motora. Então, assim, já chega crianças para mim, já chegou, inclusive, um caso específico que o menino era muito desastrado. E tem um diagnóstico dentro da integração sensorial que é somatodispraxia. Então, a pessoa muito estabanada, que não sabe, a roupa sai do banheiro com a roupa toda embolada, o rosto sempre muito sujo. Então, eu já falei, né? Esse menino, na anamnese, na minha cabeça, eu já falei, a avaliação vai dar somatodispraxia. E eu avaliei, e o gráfico dele, da avaliação, deu tudo positivo. Ou seja, o menino não tinha nenhum problema nos sistemas sensoriais, de discriminação, nem de praxis.
Então, esse é um caso de transtorno da coordenação motora sem acometimento sensorial. Como que eu ia saber como é que esse menino ia ter que... Eu tenho que avaliar. Tem que Sem avaliar. avaliação. Então, eu saí ali do que eu sabia. Falei, esse menino, então, ele não tem uma disfunção de integração sensorial. A dispraxia dele está em outra ordem. E essa outra ordem, como é que eu sei? Porque eu fiz vários cursos, inclusive, discutindo como é que é a nomenclatura do transtorno de coordenação motora ou somatodispraxia dentro da integração sensorial. Então, por isso que a gente precisa estar sempre estudando, atrás das pessoas que estão publicando, ler muito artigo para a gente conseguir saber o que fazer. Porque eu podia estar atendendo esse menino e aí qual que seria o resultado? Não seria um bom resultado. Provavelmente. Provavelmente. E eu, enquanto terapeuta, ia frustrar uma família e talvez a coisa ia dizer, ela não funciona, ou o que ela faz não funciona. Até não existe técnica excelente, boa, perfeita, né? É aquilo que se sustenta, né? E o que Aquilo é indicado. que é melhor para aquele caso, daquele Isso, paciente. pela específico, singularidade mesmo. Que é isso, assim, a gente já falou nas entrelinhas, né? Mas assim, já caminhando para o final da nossa conversa aqui, né? Que todos esses problemas que a gente aponta aqui, no fim, né? Ao fim e ao cabo, quem paga a conta é quem? É a sociedade. Né? São as famílias, as famílias que têm pessoas, né, com transtorno, que estão buscando tratamento, estão buscando melhorar, estão correndo atrás, né? E a gente sabe que eu acho que tem que pressionar por um bom atendimento. E a gente sabe que tem famílias que são muito comprometidas, né, que estão atrás do melhor atendimento e tudo, e tem famílias que nem tanto, como tudo na vida, né? Mas assim, os erros, né, dos ruins, né, os bons acabam pagando pelos ruins. A gente sempre fala isso aqui também no podcast relacionado a outros assuntos, né? Mas aqui, né, fazendo reverberar toda essa discussão, né, que os profissionais que estão nos ouvindo, os cidadãos, né, os estudantes, possam refletir sobre isso e tentar direcionar a sua prática para o melhor caminho possível para que a gente possa colher resultados e aí todo mundo ganha. A profissão ganha como um todo, você ganha, né, mais bem colocado no mercado, né, o paciente ganha muito mais em resultado, a família também, e a gente consegue ajudar mais as pessoas. Né? Então, Que a população tenha, né, Messias? Só complementando, essa ampliação desse acesso ao terapeuta ocupacional, porque a gente sabe que precisa mesmo, né? E graças a Deus que estão tendo mais diagnósticos, né, e tudo, mas que não seja sem qualidade, né? Sem seja com profissional qualificado. Exatamente. Não adianta ser, né? A todo custo, né? A todo custo, exatamente. É um mercado que não pode ser só um mercado. Sim. É um tema difícil, né, gente? É um tema difícil, é um tema que está em alta, né? É necessário, né? Imagina se a gente disso. tivesse aberto a perguntas. Ixi, a gente ia ter muita coisa, né? A gente tem adotado a prática de fazer o podcast gravado ultimamente, né? Pelas questões mais oportunamente, né? Todo ano a gente vai acabar falando. Talvez fosse interessante, autismo, né? Para acho que trazer a sociedade para perto mesmo, né? Sim. Acho que seria interessante. Sim. De qualquer maneira, é um tema necessário, né? Que exige também responsabilidade, compromisso público, né? O CREFIT 11 não poderia se furtar, sobretudo em se tratando de um tema que hoje envolve muito, né? A terapia ocupacional, a fisioterapia. E a gente precisa estar falando o que precisa ser dito aí, né, para a sociedade. Nós temos esse dever, né, de informar a sociedade daquilo que é mais correto, né, para a gente levar também o nível da profissão, né. Sim. E a gente reafirma, né, que o cuidado da pessoa autista precisa ser qualificado, né, a gente precisa ser responsável, tecnicamente sustentado, né. E informar, alertar, fiscalizar também cuidar, né, da população, cuidar dos pacientes. Então, deixem aí a mensagem final de vocês e vamos nos despedir do nosso público, porque o papo tá bom, mas ele tem que acabar, porque ninguém dá conta de ficar 2 horas, né, ouvindo a gente também. Tá ótimo. Mas eu queria agradecer a oportunidade do CREFIT 11 ter permitido que eu participasse dessa conversa. São coisas que me preocupam muito, né? Eu tenho contato com muitas famílias. Inclusive, assim, a minha clínica é uma clínica privada, mas a gente tem também atendimento social dentro da clínica, né? Então, a gente escuta muita coisa, vem muita coisa para a gente. Então, uma preocupação muito grande. E, se tratando de infância, assim, meu coração realmente fica apertadinho de pensar o que as crianças estão passando por aí, né? Eu acho que é um problema de saúde pública. A gente precisa trazer formas, né? E eu acho que tanto os conselhos quanto as associações estão abertas, a gente discute isso muito, né? Como que a gente vai levar isso para o SUS, como é que a gente vai levar isso para a educação pública. A gente não fecha os olhos para isso, mas acho que uma forma é a gente estar abrindo momentos como esse aqui
para falar, para expor, né, para orientar. Então, eu só tenho a agradecer por esse momento Nós que aqui. agradecemos você ter aceitado o convite. Mariane também agradeço o seu aceite, né? Nara, de novo, saudades de você. A gente ia terminar com 2 horas. Mas quero fazer um fechamento aqui também, Messias, se Vai. você me permite. Claro. Assim, gente, esse tempo que eu fiquei na fiscalização, né, e todo conselheiro é um fiscal nato, né, mas que eu pude acompanhar mais de perto, principalmente em relação às clínicas, no início era uma questão muito pessoal, né, eu tenho um irmão que tem paralisia cerebral, então eu acompanhei toda a trajetória ali da nossa infância, da minha mãe atrás de clínicas e terapias, e passou por muita coisa, de vir machucado, de fazer sessões nada a ver, e a minha mãe sempre correndo atrás de tudo. Então, assim, eu vejo por trás, né, dessas crianças que estão ali, essas famílias que estão ali a todo custo tentando e apostando naquilo, né? Então, o filho dela, né, essa criança, ela entra esperando o melhor. E a gente fala, bem, se fosse você, se fosse seu filho, né, você também ia querer o melhor para ele. Então, assim, o conselho, ele está ali, está perto. E a nossa fiscalização, ela também é orientativa. Então, assim, muitas vezes a gente já chegou em clínicas e os profissionais, os estagiários, os donos de clínicas estão ali perdidos sem saber, mas não podia? Eu achei que estava tudo bem, me passa como é que tem que ser, eu quero regularizar, eu quero fazer, eu quero dar o melhor. Então, assim, pode ligar lá no CREFITO 11, pode pedir uma consultoria, pode perguntar como é que funciona, o que pode, o que não pode. Né? De preferência, né? Mas, assim, que a gente está próximo e, assim, e uma mensagem para as famílias mesmo, né? Assim, que eu vejo é que perguntem mesmo, né? São os bens mais preciosos de vocês que estão ali. E vai fazer toda a diferença ali para a vida daquela criança. Então, pergunte, tente entender o que ela está fazendo, cobrem, né? E para os estudantes, né? Vamos começar essa trajetória aí com responsabilidade, né? Pelo nosso futuro, porque se a terapia ocupacional vai bem, você vai bem ali, lá também. Show de bola, é isso, gente. Eu acho que a gente está sempre falando aqui de criança, né? Mas a gente está vendo aí que está surgindo muito agora o diagnóstico para adultos, né? Sim. Tratamento para adultos ainda está dizer, sendo novidade, tardio. né? Diagnósticos tardios. Porque o autismo, uma das questões é que ele tem que ocorrer, assim... O transtorno tem que ser identificado nos primeiros 3 anos de vida. Então, se você tem um autista adulto, é um diagnóstico tardio. Sim. Ele já teve ali, né, desenvolveu esse transtorno ali nos primeiros 3 anos. Entendi, mas os desafios atuais têm circundado em torno da questão tratamento, né? Sim. Ninguém tem tanta experiência assim em tratamento para o autismo em pessoas adultas, né? Vamos buscando também para isso aí. entregar. Vai ser melhor. temas de próximos podcasts, quem sabe, né? Fica a dica aí, né, para se aperfeiçoar. É isso aí. É gente, isso mesmo. aqui no Vai Lá e Fala, a gente acredita que falar é o primeiro passo para transformar. Então, obrigado mais uma vez por terem vindo. Até a próxima. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.